Olá a todos, obrigado por estar aí desse lado. Hoje vamos ter um programa monotemático, vamos falar de um tema, aliás, é um bocadinho, Cassiana, é um bocadinho como está a nossa sociedade. Durante quase 2 anos tivemos monotemáticos em Covid, agora estamos monotemáticos em guerra. Se bem que eu Venha ao acho que diabo e escolha. isto é só um engodo, porque nós dizemos que o tema vai ser sobre a monotemática e quando acabamos já reconstruímos o mundo 2 ou 3 vezes. Por isso Também é verdade, okay. também é verdade. Mas nós até nem temos falado muito sobre Covid, ou muito, ou pouco, praticamente. Graças a Deus, mas pronto, indiretamente é claro que marcou o mundo nestes últimos meses, 2 anos especificamente. E agora, de repente, aqui na Europa, aqui às portas, e isso não torna mais importante uma guerra relativamente a tantas outras que infelizmente fazem parte do nosso mundo, mas o que é facto é que, sendo na Europa, obviamente que isto mexe um bocadinho connosco e com a nossa realidade mais próxima, e não sendo, como é que é de dizer, não sendo desonesto, a verdade é que as coisas, quanto mais próximas nos são, mais nos sensibilizam e mais nos marcam. E eu acho que, de certa forma, pelo menos aqui na Europa, de facto, esta situação entre Rússia e Ucrânia mexeu um bocadinho aqui com o nosso sistema, e nós vamos falar um bocadinho sobre isso, obviamente, também do ponto de vista da saúde mental, que eu acho que há aqui vários gatilhos, várias situações que nós precisamos e que faz sentido abordarmos. Só dizer-te para nos seguires, quer a mim, quer a Cassiana nas redes sociais. Eu estou no Instagram, no Facebook e no Twitter, a Cassiana no Instagram, e temos muitos conteúdos de outras áreas e da nossa vida pessoal também lá, que faz imenso sentido tu seguires a conta também do Perspectivar, que é onde temos este programa, mas também temos muitos outros conteúdos, e aliás, muitos outros conteúdos de publicanos e fariseus, e uma novidade é que agora nós temos todos os publicanos e fariseus também no YouTube, portanto podes ir lá e podes ver todos os nossos, isto está, meu Deus, podes ver todas as todos os nossas publicanos e temporadas. fariseus, todas as nossas 2 temporadas, já vamos em 12 ou 13 programas, já nem sei, já perdi a conta no total, mas estão lá todos no YouTube para ver, incluindo este que estás agora mesmo a assistir, e se calhar estás a ver no telefone, numa plataforma mais pequena, porque não, dar um saltinho ao YouTube e procurares lá em Publicanos e Fariseus. A conta é da Perspectivar, portanto é fácil de encontrar, basta essa pesquisa por Publicanos e Fariseus ou por Perspectivar, e de certeza que nos vais encontrar. E hoje vamos começar, Cassiana, permites-me começarmos de uma maneira um bocadinho diferente. Nós normalmente temos aqui uns segmentos fechados, e eu há alguns dias estava a pensar que não deixa de ser irónico e talvez um bocadinho resultado da Covid e lá está, do tal monotema que andou aqui a pulular nos últimos 2 anos, mas acabamos sempre, ou quase sempre, por partir de um ponto de vista negativo, ou de uma base negativa, de algo de menos bom. E eu gostava de começar por um segmento novo. Eu não sei se o vamos manter daqui para a frente. Eu acho que sim, eu acho que vai ser um win. Estou à espera da tua opinião credenciada, Cassiana. Com o segmento que eu chamei A Vida é Bela. Eu sei que é um bocadinho florzinhas e passarinhos, mas... Não, é um dos meus filmes preferidos. É verdade, é um filmaço, hein? É um filmaço mesmo. Por acaso tenho que o rever, já não o vejo há muito tempo. Vi-o com os meus filhos, se calhar há uns 2 anos, e estava com algum receio de como é que eles vão acolher isto. Vimos em conjunto e falamos sobre os temas, e foi um vídeo muito marcante para a nossa família, que é uma mensagem de esperança num cenário de muita como tristeza. dizemos é como se diz na gíria, é um ganda filme. Não é? Vamos falar sobre A Vida é Bela. Eu gostava de todas as coisas têm o seu lado bom e o seu lado mau, e longe de mim glorificar sequer alguma coisa que seja nas questões bélicas e de guerra e por aí fora, mas eu acho que se alguma coisa aconteceu nas últimas 2 semanas no continente europeu, especialmente tendo em conta que nos últimos 10 anos a Europa não ficou especialmente conhecida pela sua capacidade de receber refugiados e imigrantes, pelo contrário, infelizmente, nomeadamente o mar Mediterrâneo, em boa parte, tornou-se às vezes um bocadinho um cemitério, infelizmente, e eu sei que a situação é muito intricada e complexa, de longe de mim estar aqui a descomplexificá-la, mas não deixa de ser uma centelha de esperança ver a forma como a Europa e os europeus, não só a Europa, não só
não só os governantes, mas as pessoas responderam àquilo que aconteceu na Ucrânia. Eu conheço gente, eu tenho amigos meus que agarraram em autocarros, caminhões e não só foram levar coisas à fronteira, bens, ou fizeram donativos, como o fizeram para poder à vinda trazer famílias que não tenham de Uau. ficar na Polónia, ou na Moldova, ou na Roménia. E eu acho que é uma centelha de esperança ver como as pessoas reagiram a tudo isto e reagiram à tragédia. Lá está, eu acho que aqui o facto de ser na Europa não é indiferente, porque de repente leva-nos a pensar, e se fosse comigo? Não é assim tão longe geograficamente, não é num país assim tão diferente. Eu sei que são diferentes os países, Ucrânia e Portugal, como a Ucrânia da própria Polónia é diferente, mas de repente somos levados a pensar, isto podia estar a acontecer comigo, isto podia estar a acontecer com a minha família. E eu acho que talvez este seja o sentimento por trás desta reação massiva e que a mim me emociona Uhum, muito uhum. ver a forma como as pessoas estão a responder a esta crise. Eu acho que concordo com o que tu dizes, é muito perto, é o nosso território. Depois há uma coisa que eu acho que nos toca provavelmente e que afronta aquilo que é a nossa forma de estar na Europa, que é a liberdade e a autodeterminação e tu poderes seguir o teu rumo, e portanto esta sensação de injustiça, de que Certo. porque um Estado soberano quer seguir o seu curso na história e de repente é invadido, claro que, e eu não sou a melhor pessoa porque apesar de ser apaixonada por história, reconheço a minha enorme ignorância, mas eu não quero com isto negar as ligações antigas que as duas nações têm, mas efetivamente hoje são Estados reconhecidos e isto para nós tem muito valor, não é? É aquilo que quando nós percebemos, além da narrativa comum, da história comum, da cultura comum, depois temos outra coisa que são as fronteiras, os tratados, os acordos, isto a despeito de todas as coisas que depois foram assinadas, porque tiramos as armas, eu consigo ver tudo isso, não é? Uhum. Mas entrando naquilo de que tu estás a falar, que é esta sensação de injustiça e de nós pensarmos, ok, isto podia acontecer comigo e eles estão a viver uma injustiça e isto mexe connosco, ativa-nos. E depois há outra coisa que tem muito significado para nós, que é o facto de estarmos a ver isto em tempo real, Exatamente. nas redes sociais. E esta vivência vai ser muito amplificada, porque se calhar se tu estavas a ver um story há uns dias de uma parvoíce qualquer e a rir-te, agora estás a ver, há um botão sempre a ser apertado a dizer há pessoas em sofrimento, há uma guerra a acontecer e está aqui perto. E estás a ser sempre bombardeado. Claro que o termo é infeliz nesta concepção, mas Eu disse ser isto sempre esta semana num bombardeado vídeo, esta palavra, escolhi com exatamente a mais palavra fotos, e disse, com é muito vídeo. É infeliz. verdade, porque estamos sempre a Sim. levar com informação, mas estamos sempre a levar com aquilo que se conveio chamar o conteúdo sensível. Estamos sempre a ver imagens Uhum, e uhum. vídeos absolutamente sensíveis. Tu mencionaste, só para antes de passarmos ao mito, tu mencionaste aí a questão histórica. Eu sou um fanático da história, eu leio N artigos e durante a semana é o meu passatempo favorito. E eu li vários artigos e ouvi vários podcasts, e já que estamos em português e estamos num podcast, queria só marcar um podcast que dedicou a semana passada cerca de 20 minutos a este tema, onde o Rui Ramos e o João Miguel Tavares, que é E o Resto é História do Observador, que está em formato podcast, em que o Rui Ramos durante 25 minutos explica praticamente a questão histórica e mostra o quão complexo é reduzir aquela questão Ucrânia-Rússia à questão histórica, porque a história vem muito de trás e, portanto, não tem só um século, e, portanto, é muito interessante para quem gosta e quer perceber um bocadinho mais o que é que se está a passar. Logo, eu creio que o título, não me recordo o título daquele episódio, mas será um dos últimos episódios, foi da semana passada, portanto, aconselho, se quiseres, quem nos está a ouvir, se quiser saber um bocadinho mais sobre a questão histórica Ucrânia e Rússia, E, dar uma olhada. Ruben, e já para criar caos, vou já começar a criar caos. E repara que eu venho de uma conferência de manhã na Universidade Católica, onde chegou uma altura e disse, eu prometo que não falo mais, portanto, eu também vou tentar fazer, prometo que não falo mais.
mas apertaste aí esse botão histórico e eu estava aqui a ter uma conversa exatamente em casa com os meus filhos. Ai meu Deus, estamos a ver uma coisa que nunca vivemos. Eu, alto, espera aí, não é preciso ir muito para trás na história, vamos só ficar no século Nada. XX, ok? Basta ir Primeira aos anos Guerra Mundial. 90. Basta ir aos anos 90. Sim, mas eu recuei, eu comecei com a Ainda instauração da foste mais. República, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução na Rússia, a gripe espanhola, o crash da Bolsa, até chegarmos aos nossos dias. Nós não tínhamos visto. E noutras geografias aconteceram muitas coisas que nós não estávamos, como tu dizias no início, sensibilizados. Mas já semeei o caos suficiente no nosso alinhamento, vamos voltar ao mito. Olha, mito então, vamos lá ao mito e vamos falar um bocadinho de guerra e dos efeitos das imagens, dos vídeos, em nós que estamos aqui deste lado. E o meu mito de hoje eu vou ler, eu tenho que ler, a minha memória Força. vai lá do Nemo. Da Dory. De hoje, da Dory, desculpa, Da exato, Dory. da Dory, whatever. Estás a ver, a minha memória é igual à da Dory, já nem me lembro do plot do filme. O mito de hoje é: as imagens e os relatos de guerra só produzem efeitos nos mais sensíveis, verdade ou mentira? Estavas aí a receber a resposta? Tava. Uma entrega? Eu tenho isto no silêncio, mas eu assim tocou. Conta-nos coisas, Cassiana. Olha, o que nós sabemos, e efetivamente a reatividade das pessoas é diferente, e a generalidade das pessoas está capaz de responder, vamos pôr em números, se quisermos, 80% da população é resiliente e tem capacidade para responder e lidar com situações muito difíceis, o que não é o mesmo do que ficar indiferente. São duas coisas, estou a falar de duas coisas diferentes. Eu posso ver as notícias e conseguir seguir com a minha vida normal, mesmo que eu tenha que fazer um trabalho de resiliência, de esforço de adaptação e de lidar com as minhas emoções, de lidar com questões de sono, mas não me desorganizar psicologicamente, e aqui estou a falar de não deprimir, não ficar ansioso, não desenvolver pânico. Porém, nós podemos ser considerados neste momento vítimas indiretas desta guerra, porque nós estamos a assistir, estamos em graus diferentes, num grau muito distante das pessoas que estão em primeira linha, das pessoas que estão em segunda linha a prestar auxílio, das pessoas que se calhar estão numa terceira linha a cobrir as notícias e a assistir a tudo aquilo. Somos vítimas à distância, mas isto tem um efeito em nós. E basta olhar-se para o que é que nós conversamos, como é que está a ser o nosso sono, o que é que está na nossa mente, preocupações que temos sobre carreira, sobre segurança, sobre alimentação, sobre combustíveis, estas preocupações que podem estar a aparecer nas coisas do dia a dia, têm de ter uma relação com aquilo que nos está a ser apresentado diariamente. E como é que, no geral, tu certamente já foi um assunto que tiveste que abordar em consulta, em conversa, mas como é que no geral te parece que nós, enquanto seres humanos, reagimos, lá está, a esta hipermediatização que se transforma numa produção de conteúdo constante, de informação constante, de estímulo constante a determinado tipo de imagens, a determinado tipo de histórias. Como é que, como seres humanos, te parece que nós reagimos a isso? Claro, eu sei que há uma individualidade na reação, sempre, mas se conseguíssemos traçar aqui uma linha, uma mediana, digamos assim, o que é que tu dirias que é a forma como reagimos? E se calhar, em algumas dessas reações menos boas, porque isso também leva a reações boas, há bocadinho estávamos a falar da resposta das pessoas, a resposta das pessoas advém dos conteúdos, das imagens, dos vídeos, da sensibilização para. Mas certamente que há aqui negativo. Eu vou-te trazer para 2020, para os arco-íris e o vai ficar tudo bem. Por tendência, se quisermos ir buscar um modelo psicológico de reação à crise, nós temos uma fase inicial que é uma fase bastante heroica, que se calhar é onde estamos agora, em que nós estamos a encorajar um povo a não desistir, no fundo,
Eu sinceramente, e agora vou ser, não é que eu também não participo, eu num movimento do qual faço parte chamada Glow, que é um movimento religioso e de oração, hoje estamos a orar por mulheres russas e ucranianas, e foi a nossa decisão, há vítimas dos dois lados, não há só de um lado, Certo, então certo. no Dia Internacional da Mulher lembrar que há mulheres a sofrerem, mulheres que estão a ver vamos pensar, não se podem medir sofrimentos, mas veres o teu filho partir por uma guerra na qual tu não acreditas e saber que ele pode morrer por uma causa em que tu não acreditas, não é? Versus veres o teu filho ir para uma guerra ao marido na qual tu acreditas que é a defesa do teu país, não é? São mulheres em situações Sim. muito difíceis hoje, e com isto aqui acho que falei demais, que é o meu hábito ir falando, eu desorganizei-me, onde é que nós estávamos afinal? Estávamos a Eu falar estava no modelo da reação psicológico, a... não é? Ainda bem que há alguém a segurar o guião deste programa. Temos esta fase heroica de resposta, vamos responder, encorajar, responder. Eu duvido que era aqui que eu queria chegar, que nas redes sociais que o Putin vá ver as nossas bandeiras ou os nossos apelos, acho que isso está-nos a desgastar. Se há coisa que eu acho que posso encorajar é a nós dosearmos este nosso envolvimento, porque chega a uma altura que os nossos esforços são apenas por nós. Para nos sentirmos melhor, não é? Self-righteousness, não sei, Certo. ok? Sim, Eu, mas efetivamente como é que isto vai ajudar na causa, não é? E esta fase heroica vai durar algum tempo, não é? Uma fase de muita energia, e o desafio vai ser quando este problema persistir e vierem os outros problemas e não vier a ajuda. E nós já estamos a sentir um bocadinho isso. É as perguntas: a União Europeia não vai fazer mais nada? A NATO não vai fazer mais nada? Os Estados Unidos não vai fazer? Quem vai fazer? Não sei se isto vai ser um conflito igual a outros que nós vimos noutras regiões, pelo facto disto dizer parte ao mundo capitalista ocidental e que depende, e aqui eu não estou a tomar linhas políticas, estou só a falar do sistema global em que nós estamos conectados, que implica em combustíveis, alimentação, a economia, as alianças políticas. Não vai ser um conflito que vamos poder pôr para trás das costas como aos outros, porque interfere com a vida do dia a dia, mas à medida que estas respostas tardam, isto vai começando, podemos começar a decair nesta fase heroica e vem uma fase profunda de desilusão, de angústia e que perdurando no tempo, tal como na pandemia. No início vai ficar tudo bem, depois começas a ter que lidar com as assimetrias que foram provocadas pela pandemia, os problemas mentais, os problemas de saúde mental provocados pelo isolamento, pela perda de emprego, as alterações sociais que foram provocados, os efeitos nas crianças e na aprendizagem. Então, quando esta fase começa a decair e lidar com isto ao longo do tempo, este desânimo, então eu acho que é para aqui que nós devemos estar a olhar. Agora temos este lado heróico e enérgico, é a nossa, tendencialmente a nossa resposta. A maioria das pessoas, não quer dizer que não haja pessoas em angústia e mais desorganizadas, mas eu acho que a generalidade das pessoas, agora com quem tenho falado, é uma atividade de perdi o sono, voltei a ter em consulta sintomas e estou preocupado ou preocupada e quero envolver-me de alguma maneira. E muitas vezes eu acho que tu tocaste em um ponto essencial. A razão pela qual muitos de nós se querem envolver tem a ver com essa tal... É uma forma de nós nos sentirmos melhor connosco mesmos. E eu acho que temos que destrinçar muito bem entre aquilo que nós estamos a fazer e pode de facto ter um resultado prático, e por exemplo, tu mencionavas aí as bandeiras ou mencionavas eventualmente outra coisa. Eu sou da opinião que provavelmente se não tivesse havido uma tão grande comoção, especialmente a nível europeu, com pessoas nas ruas, com as reações nas redes sociais, muito dificilmente os nossos governantes teriam tido uma posição tão firme e tão rápida. Também concordo. A verdade é esta. Parece-me que demoraria tudo muito mais tempo e isso seria tempo que eventualmente seria importante para o agressor. E esta espécie de garrote que foi colocada em cima do agressor, rapidamente e em força, usando uma expressão antiga portuguesa não muito feliz, até me engasgo, foi muito provavelmente aquilo que fez com que a União Europeia e os Estados europeus, especialmente, tivessem sido tão rápidos, tão vocais e tão determinados
inclusivamente em tomar ações que, em última análise, podem virar contra nós mesmos, europeus, Verdade, em termos económicos e, especialmente, em termos certo. económicos, financeiros e energéticos. É Perdão, uma excelente perspectiva. É uma excelente perspectiva. engasguei-me aqui. Quando começo a falar de Estás geopolítica, fico assim. emocionado. É Estás uma emoção. emocionado com o tema. Quando falo de geopolítica, fico sempre emocionado. É um dos meus temas, é geopolítica e história. Mas é muito interessante, porque agora eu acho que estamos perante uma situação em que nós próprios temos que perceber como é que a nossa ajuda pode ser importante. E lá está, nesta fase, se calhar, talvez não faça muito sentido, digamos assim, por exemplo, a sobreexposição a notícias, a sobreexposição às redes sociais. Uma das coisas que eu fiz, e é um conselho pessoal, porque eu próprio tive que fazer isso, eu, por exemplo, deixei de ver notícias no período da noite, vou ser honesto, ou tive muito cuidado, eu sou muito ativo no Twitter, eu tive que fazer unfollow, deixar de seguir várias contas, devido não só ao excesso de informação, mas à facilidade com que se propagava a informação que se vinha a verificar como falsa, quer para um, quer para o outro lado. E são pequenas ações de quase higiene para o nosso bem-estar e para o bem-estar das nossas emoções, mas também da nossa saúde mental, que me parece fundamental que cada um de nós tenha no dia a dia e Certo. tenha esse cuidado e consiga destrinçar as coisas. Eu, a última, estava-te a dizer, por exemplo, esta questão de deixar de ver notícias à noite. Eu cometi um erro no dia em que foi o ataque à planta nuclear, Central nuclear. à central nuclear de Zaporizhia, que foi, liguei as notícias, era meia-noite. É claro, fui-me deitar, eram 3:30 da manhã. E no dia a seguir tinha que me levantar às 7:30. E de repente fui ali numa situação, até tive que fazer alguma coisa antes de me ir deitar para retirar alguma tensão, porque de repente e são pequenas coisas e eu até nem lidei muito mal, mas certeza que há outras pessoas que ficariam muito Sabes mais que eu cheguei de um sensibilizadas. jantar com uma amiga e o meu marido está na sala e as crianças que lá estavam a dormir, a meia-noite e qualquer coisa, ele diz: estão a combater junto a uma central nuclear. E eu: Uau! hã? Um filme do Rambo a esta hora. Eu sentei-me a olhar para a televisão e claro, a palavra Chernobyl é o que vem, não é? Claro. Ok. 150 metros num reator e estás a ver as imagens em tempo real, não é? As imagens da artilharia e aquilo são balas? Não, não são. Aquilo é fogo. E eu só tive uma Será que é um coisa, reator? Aquilo que está ali a arder, será um reator? eu só consegui dizer uma coisa: isto não nos faz bem. Nada, nada, Isto não nos nada. faz bem. Isto não nos faz bem Mas, porque estamos a ver por em outro tempo lado, real. Cassiana, eu percebo que isto é absolutamente fundamental para um dos lados, neste caso para a Ucrânia. Certo? Porque no Estava a dia, transmitir aquilo num canal do YouTube, não é? Para o porque no mundo, dia, claro. no dia em que a Ucrânia e toda esta situação, e eu não tenho problemas nenhums em assumir que sou completamente contra a ofensiva e a invasão, para mim é uma invasão, não há outra palavra, e rebenta, e a Ucrânia é muito mais um Estado de Direito do que a Rússia, portanto é um Estado autocrático, uma espécie de ditadura, faltarão alguns itens para podermos colocar um visto nesta afirmação, mas é muito mais perto de uma ditadura do que de uma democracia, a atacar um país que, tendo falhas e problemas, está muito mais perto de ser uma democracia do que de ser uma ditadura. E, portanto, não tenho medo de usar essas palavras. E eu percebo que no dia em que a Ucrânia sair do radar mediático, provavelmente uma grande parte da guerra estará perdida. E eu percebo perfeitamente isso e percebo perfeitamente a necessidade informativa que há. O que eu acho que faz sentido é que nós, enquanto pessoas, tenhamos, enquanto seres humanos, enquanto casas e famílias, tenhamos essa capacidade de destrinçar, ok, já chega. Eu não preciso nesta fase de mais informação, eu não preciso nesta hora de mais informação, eu não preciso neste dia de mais informação. E isto parece-me às vezes uma decisão difícil de tomar, mas fundamental por uma questão de equilíbrio, para uma questão de, inclusivamente, nós conseguirmos, com o devido distanciamento, analisar as coisas com olhos de ver e não sempre em cima do olho da emoção e do breaking Certo. news. Até porque, e olha,
eu vou embora em 5 minutos, portanto, este podcast vai ter de andar. Olha, uma rubrica nova, eu vou embora em 5 minutos. Meu Deus. Temos se calhar se virmos notícias 1 ou 2 vezes ao dia, estamos suficientemente informados para aquilo que é necessário. Sabemos que numa situação de crise maior, de medidas, provavelmente vai ser a partir dos canais de televisão, da mídia, que o Estado também vai trazer comunicações, isto pensando nas informações que podem ser mais importantes, alterações que este cenário pode trazer à Certo. nossa vida, é nisso que eu estou a falar, não é? Instruções, orientações, porque isto está a ter repercussões e que são inevitáveis, porque estamos conectados. Eu lembro-me há uns anos ia para Israel e ao meu lado ia um rapaz que ia falar na faculdade de Tel Aviv, na Universidade de Tel Aviv, e ele estava a dizer-me a nossa dependência dos países de leste, nomeadamente de cereais e de grão, e eu ouvi-lo falar daquilo e a pensar, ok, uau, e de repente quando tudo isto começou, não é, começas a conectar, e eu não sei se já é para a parte em que nós falamos de coisas que podemos fazer, já posso avançar para essa parte? Faça favor. Obrigada. Mas eu acho que é se calhar a mensagem mais importante que eu quero deixar hoje, é termos conversas com significado dentro de casa. Com as pessoas que fazem parte da nossa família, com as pessoas com quem nos relacionamos no trabalho, porque isto pesa-nos, como começamos por dizer, não pode ficar contido, temos que poder acolher estas emoções e falar sobre elas com tranquilidade. Às vezes nós temos medo de falar sem ser com até uma capa política e discutir quem está certo, quem está errado. Não, vamos além disso. O que é que sentimos com isto que estamos a viver? E pensando nos mais pequenos, ter conversas instrutivas, porque simplesmente dizer o que aconteceu hoje não é suficiente para a criança, porque ela vai construir uma história e vai construir implicações para ela. Quando o meu marido era pequenino, ele achava que havia um dia que ia aparecer alguma vez que se chamava dia sim, dia, porque a avó dele dizia dia sim, dia não. Quando é que tu fazes isto? Dia sim, dia não. Então, na cabeça do Ricardo havia um dia sim, dia. E o dia sim, dia ia aparecer em algum sítio. E então nós damos significado àquelas coisas que são faladas, não é? E no outro dia um dos meus filhos disse, então espera aí, Espanha pode invadir-nos? Ok? Onde isto vai, não é? Isto pode acontecer connosco. Nós também, a nossa origem também é com Espanha. A nossa história é um bocadinho diferente, mas ter conversa com significado. Começamos a conversar com muita tranquilidade sobre a maneira como chegamos ao supermercado. Podemos não ver as mesmas coisas e não faz mal. Deixa-me contar-te uma história. Olha, a minha bisavó e o Ricardo e o meu avô, houve alturas em que as pessoas tinham senhas e iam, e olha, estamos aqui, não tenham medo. As senhas de racionamento. Não é preciso abrir o saco da história em cima das crianças, não é disso que eu estou a falar. Estou a falar de irmos progressivamente desmontando estes temas, entender como é que eles os estão a viver e pormos um contexto que seja isso que eu ia dizer. É dar-lhes contexto, porque o momento em que muitos dos nossos filhos, os meus filhos são um bocadinho mais novos que os teus, mas o momento em que os nossos filhos viveram é uma realidade completamente diferente de que se calhar os nossos avós viveram, e nós estamos a falar de uma agulhazinha no contexto histórico, né? Quer dizer, 50 anos ou 70 anos é uma agulha no contexto histórico, e a abundância, a paz em que nós temos vivido nos últimos 70 anos, a abundância, claro, com maiores e menores ondas, mas é um mar, é um grão de areia na praia, quer dizer, a verdade é esta, por mais difícil ou por mais habituados que nós estejamos neste momento, e por mais difícil que seja de imaginar outra realidade que não esta é a realidade pura e dura, e eu acho que essa contextualização é absolutamente essencial também para nós, porque para nós tornou-se muito normal. Oh meu Deus, se calhar daqui a uma semana não há gasóleo, deixa-me ir encher jerrycans de gasóleo à bomba de gasolina. E pode acontecer. Ou se calhar, espera aí, que se calhar amanhã não há papel higiênico, deixa-me ir comprar 3.000 rolos de papel higiênico. E olha, em dezembro. E pode acontecer. E pode. Em dezembro eu estava numa aula na Porto Business School, num curso de gestão intensivo, e o professor de logística estava a dizer-nos:
A batalha das organizações no futuro é a batalha da logística, e foi uma Uhum. aula muito interessante, em que falamos também muito de geopolítica, e ele só dizia, e eu só espero que a Rússia não avance. Ou seja, já Certo. havia uma tensão anterior, há muito tempo que há uma Sim, tensão, já é só espero antiga. que isto não dê para o torto, porque aí, e estávamos a conversar exatamente sobre os efeitos disso, e como temos, e eu coloquei a pergunta, não é, a psicóloga, então não devíamos começar a trabalhar no consumidor para entender que temos que deixar o paradigma da abundância e do sempre presente, que é o que já está a acontecer. Queres encomendar um Uhum. carro? Ups. Queres encomendar peças? Ups. Queres encomendar um computador? Ups. Então, o tudo para todos não é. E Sim, está tudo bem na mesma. claro. Temos que começar a cimentar a nossa vida em outras coisas mais sólidas, mais profundas do que a existência ou não de alguns bens. Okay? Por mais assustador que isto seja, que é para a Cassiana chegar à prateleira e não ver 157 itens de arroz, não é? 157 Certo. marcas diferentes, é uma grande violência. Mas se É, calhar não é isso. é essencialmente uma grande diferença com aquilo que estás habituada, ou foste habituada nos É. teus últimos 20 anos. Mas eu não sou tão pessimista. Eu Mas tenho nós uma somos, abordagem. mas nós somos adaptáveis. Era isso que eu ia dizer, mas não somos só nós que somos adaptáveis, nós, enquanto indivíduos e os nossos padrões de consumo, são também as próprias organizações, é também o próprio capital que é adaptável, e eu não tenho muitas dúvidas, Certo, e a história mostra isso. Quando a torneira fecha de um lado, eh, certo. outras torneiras se abrem que nós nem sabíamos que existia. Eu vou parafrasear aqui um antigo, aliás, um deputado que está para tomar posse, o Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, Uhum. quando ele diz que, por exemplo, uma das grandes batalhas do ambientalismo, ao contrário, ele costuma dizer isto, eu não sou tão a fundo nesta questão, não é só a questão do minimalismo, ou seja, de nós consumirmos menos, é também o facto de, à medida que nós vamos consumindo, e os últimos 20 ou 30 anos mostram isso, os avanços tecnológicos para nós sermos capazes de usar melhor os recursos que nós temos e inventarmos recursos que ainda não existiam, vão nos ajudar a ser mais eficientes, a ser mais capazes de gerir o nosso planeta, e lá está, a responder a estas crises, porque a verdade é Certo. esta, a crise é a mãe da invenção. E já A falamos crise sobre é a isto no mãe da programa invenção. passado, Já sobre falámos, a sim, senhor. importância da crise. E quando eu estava a falar de não ter os 157 embalagens de arroz, e isso pode ser assustador porque mudou aqui alguma coisa, ok, não faz mal, é assustador, mas é o que tu dizes, e o que é há de diferente? Não é? Correndo o risco de estar a provocar algumas sensibilidades, mas vá, vou arriscar. Se calhar vou comer as minhas verduras hoje, sabes? Quando eu falo de termos a nossa segurança em outras coisas, é não ficarmos paralisados porque as coisas vão mudar. Claro. Inevitavelmente vão. Mudaram com a Covid, mudaram agora, mudaram em cada vez que houve uma crise e houve adaptações, mudaram, e é normal. Eu hoje de manhã dizia, a adaptabilidade não nasceu no século XXI, é inerente ao ser humano. Certo. Okay? É que parece que é um alarme. Hoje nós temos que ser adaptáveis. Hoje? Sempre tivemos que ser. Como é que nós vivemos sem ser adaptáveis? Olha, vou-me embora já agora. Adeus. Vou-me embora deste programa que tenho que ir fazer outro. Isto é assim, então vamos só fechar com o Para e o Mundo, que é a nossa rubrica residente, e vai ser muito rápido. Atenção, isto agora vai bater na política, não sei se tu vais aguentar. Eu não vou Falar pouco aguentar, vou tempo. deixar que tu faças a conversa. Pois, mas o meu Para e o Mundo deste episódio de hoje é muito simples. Eu detesto falar sobre este tema, isto causa muito urticária, eu fico muito desgastado. Mas uma das coisas ótimas do século XX é que nos trouxe esta consciência da autodeterminação dos povos e do facto dos povos poderem defender e decidir aquilo que querem para si mesmos. E uma das coisas que me chocou e que me choca nesta situação de guerra entre a Ucrânia e a Rússia é a forma como tão facilmente se está a esquecer a autodeterminação e a vontade própria de um povo, que me parece óbvia, de se juntar ao Ocidente e de não estar sob a esfera de influência de um gigante com pés de barro e completamente obsoleto que é a Rússia. Desculpem ser tão franco e tão direto. E eu acho que temos que ser honestos, somos pela autodeterminação dos povos, então temos que olhar para um povo
mais de 40 milhões de pessoas, quase 44 milhões de pessoas, que é a Ucrânia, que claramente nos últimos anos votam a favor da União Europeia e, inclusivamente, eu sei que isto às vezes custa para um determinado setor político, mas a favor da NATO, e que se querem juntar ao Ocidente, e eu acho que está na hora de nós dizermos que a autodeterminação deles conta tanto como a de qualquer outro povo, e se é essa a vontade de um Estado de direito, soberano, eles têm o direito a decidir o seu próprio futuro, tal como eu gosto que no meu país eu tenha direito a decidir, juntamente com os meus concidadãos, o próprio futuro do meu país. Por isso é o meu Parem o Mundo que eu quero sair. É esta vaga que acha que 40 e quase 4 milhões de pessoas não têm direito a decidir o que é que quer para o seu país, e esse é o momento em que eu digo parem o mundo, está na hora de eu sair. Cassiana. Na minha ignorância, enorme ignorância, quando vês o mapa europeu todo dividido em imensos territórios, alguns deles tão pequeninos, que eu acho que é o que tu estás a dizer, não é? Isto é um valor que é fundamental na Europa. De certeza que alguém que perceba mesmo disto iria responder-me: sim, mas tu não entendes, por dentro da Europa, e falando da Rússia, não há uma unidade de pensamento, não é necessariamente um pensamento ocidental. Claro. Tens de conhecer, e todas estas coisas poderiam ser trazidas, e eu acho que este é um desafio que está aqui muito claro diante de nós, que é, na Europa nós pensamos isto, e isto que está a acontecer é uma evidência de que há outra forma de pensar e que nos desafia, e onde é que isso nos deixa hoje? Eu só tenho imensa compaixão neste momento de quem está nos lugares de decisão, nos lugares políticos ao dia de hoje, e tenho que olhar para este desafio. Para mim é relativamente fácil estar aqui a ter esta conversa, claro. Mas sentar-me diante de uma mesa e ter que decidir o curso do mundo, não é? Naquele momento eu imagino, e por isso acho que também é uma coisa importante lembrar. Eu sou bastante crítica, bastante, como dizem os meus filhos adolescentes, naqueles momentos aziada, que é, não pensam bem, não decidem bem, já deviam ter feito, mas eu não estou ali sentada naquele lugar e olhar para isto que nós queremos e este gigante que está deste lado a apitar e que não está sozinho, porque ter um louco a apertar botões dá muito jeito para esta narrativa, mas eu não acredito em lobos solitários, mas isto dá para outro programa. Não há, é outro programa. Vou ter que ir embora. Vamos falar sobre os loucos solitários noutro programa. Enfim, de certeza que vamos voltar a este tema, até porque eu acho que há muitas coisas para falarmos sobre esta situação. Mas o nosso Publicanos e Fariseus de hoje fica por aqui. Lembro para nos seguires, para interagir connosco. Alguma pergunta, alguma questão que tenhas, coloca, comenta, seja em que for plataforma que nos estejas a ver ou ouvir. Podes também usar o e-mail geral @perspectivar.pt. Acho que não me enganei. Acho que é esse mesmo. Lembra-te que a saúde da tua mente está intimamente ligada à qualidade daquilo que tu ouves ou daquilo que tu vês, nos estiveres a ver, e é exatamente por isso que nós estamos aqui deste lado. E já agora, é exatamente por isso que também em alturas como esta, tal como foi com o Covid, é importante nós decidirmos bem aquilo com o qual nós alimentamos a nossa mente. Um abraço a todos, até ao próximo Publicanos e Fariseus. Tchau, Cassiana. Tchau, Ruben.